Boa noite. Boa noite, gente. Pessoal entrando. Estão me ouvindo bem? Me vendo? Deem um ok para saber que estão me ouvindo. A Nath entrou, já vou chamar ela. Oi, Moni. Boa noite, Michele. Vamos te ver aqui de novo. Rafa, direto do Medicina Ubra para a live sobre implante coclear. Gostei, hein? Será que vai ser otorrino? Boa noite, essencial, Paulo. Vou chamar a Nath aqui, nossa convidada, hoje. Boa noite. Olá, Oi, amiga, tudo bem? tudo bem? E aí? Direto Tô- pra live. Pois é, primeira vez, nunca fiz isso. Aham. Mas vai indo, é legal. Quatro foi bem legal, hoje vai ser também. Vamos Legal. usando essas ferramentas. Muito bom, muito bom. Sim, sim. E aí, como é que você tá? Tudo bem? Eu tô bem. Hoje Uhum. está bastante quente aqui em São Paulo, já Ah, choveu bastante. aqui também, uma bagunça esse tempo. Mas vamos É, lá então, gente. A Nath foi minha colega de fellow, quando eu fiz o fellow de especialização lá no implante coclear no HC da USP. Nós éramos colegas de agenda de avaliação, porque lá a gente passa por diversas agendas. Tem agenda de sim. avaliação, de programação, de ativação de implante coclear. E a gente teve a sorte de cair juntas numa manhã de E, quarta. Enfim, não me lembro agora o dia certinho, mas a gente fazia agenda de avaliação juntas. sim. Então, quando eu tava fazendo o esquema das lives, eu falei, vou chamar a Nath, né, pra relembrar os nossos tempos de avaliação, conversar sobre esse tema, né, Sim. Nath? Vamos Conta pra gente um pouquinho da tua formação, para o pessoal te conhecer. Tá bom. Então, boa noite, pessoal. Prazer. Eu sou formada em fonoaudiologia, aqui pela Faculdade de Medicina da USP. Em 2016, eu fiz o aperfeiçoamento com a Nath no Hospital das Clínicas. E hoje eu trabalho como fonoaudióloga na Advanced Bionics, que é uma marca de implante coclear. Aí trabalha com o implante diretamente, muito bom. Vamos direto para o nosso assunto, então. Hoje a gente vai falar sobre a avaliação da criança candidata ao implante coclear. Tá? Sim. Antes da gente ir para as perguntinhas, que a gente fez um script antes, a gente queria falar que não tem conflito de interesse, por mais que a Nath trabalhe em empresa, o nosso objetivo aqui é justamente promover educação em saúde, conversar sobre casos, tirar dúvidas. A gente vai falar um pouquinho sobre os critérios de indicação de implante. Quem tiver dúvida sobre esse assunto, pode colocar lá na portaria do SUS, tem todos os critérios de indicação de avaliação de implante, que é o que a gente se baseia para estudar e para indicar a cirurgia junto com a equipe multidisciplinar. Então, a nossa discussão vai ser mais ou menos direcionada para esse assunto. Certo, Nath? Certo. Então, tá. Nath, conta pra gente aqui, tô vendo o pessoal tá entrando, não sei se todo mundo trabalha com implante. Conta pra gente o que que é o implante coclear. Por que que a gente indica um implante coclear? Qual é o papel do fonoaudiólogo nessa indicação, digamos assim? Sim. Então vamos lá. O implante coclear, ele é um dispositivo eletrônico que ele tem uma tecnologia bastante sofisticada e ele é indicado para pacientes que não tiveram benefício com o uso da prótese auditiva. Então, o que a diretriz fala para gente, que são pacientes que têm perda auditiva, de grau severo a profundo e de origem neurosensorial. Então, a princípio, essas duas características que englobam, né, e que a gente vai ver que está dentro de todos os critérios quando a diretriz ela divide em grupos, né, em faixas etárias, cada, Exato. cada população que tem indicação ao implante. Eventualmente, assim, eu tenho familiares que usam aparelho de audição e já me perguntaram assim, mas o implante, aquela cirurgia, eu preciso fazer, né? Não seria o caso, né? Por Né? quê? Porque a pessoa que usa aparelho de audição, ela tem um bom resultado com aparelho de audição, né? A Isso. gente vai pensar no implante É. quando o aparelho já não tá dando o resultado que a gente espera.
E é importante, né, Nath, que resultado que a gente espera? É o acesso aos sons da fala, né? Então, ter benefício com a prótese auditiva é exatamente isso. Então, esse indivíduo voltar às suas atividades sociais, participar da sua rotina de vida, onde a perda auditiva não interfira mais na vida desse indivíduo. Então, a partir do momento que o Gera aparelho... isolamento também, né? Deixa de fazer as atividades que está acostumado e a lugares que está acostumado aí. Sim, sim. Então, a partir do momento que a prótese auditiva não faz mais isso, não gera esse benefício acústico, o implante coclear pode ser pensado como uma alternativa. Legal, legal. E o tempo entre esse aparelho de audição não dá mais o ganho que a gente espera, que a pessoa espera, e a cirurgia do implante? Melhor que seja o quanto antes, se esperar 5, 10 anos não tem problema. Assim, os estudos mostram que o quanto antes, né, houver indicação, tiver a perda, né? Sim, sim. É melhor. É interessante isso, né, Nath? Porque vários estudos mostram que para prótese auditiva tem pacientes que esperam até 7 anos para protetizar, né? E a gente sabe o quanto a privação auditiva, ela depois na reabilitação, ela interfere. Então, o período em que tanto a criança, o adulto, o idoso ficou em privação auditiva é um tempo que na terapia ele é super importante, né? Vai trazer um pouco mais de dificuldade, mais de trabalho. Então, a partir do momento da identificação da perda auditiva, iniciar o tratamento ou prótese ou implante coclear é o mais indicado, né? Pensar que não existe espera, né? A gente nunca pode esperar. Porque essa reorganização ela pode ser positiva, mas ela também pode ser a plasticidade negativa, que a gente chama, né? Sim, então, o quanto antes a gente favorecer a plasticidade positiva do cérebro, melhor, para usar aquelas áreas auditivas, né? Que foram usadas a vida inteira da paciente, enfim, para aproveitar para estimular a audição deles mesmo. Né? Exato. E quando que a gente pensando no tema da nossa live, no implante coclear, em crianças, né, que usam aparelho de audição? Isso. Então, para criança, então, a gente tem um deadline ainda que precisa ser mais atento ainda, né? A gente precisa estar mais atento, principalmente à identificação precoce da perda auditiva, né? Então, por isso, hoje, o teste da orelhinha, que é super importante. Desde 2010 é lei. É lei. Então, a criança, ela já sai da maternidade, do hospital, sabendo se ela tem um fator de risco para perda auditiva, se ela não passou no teste, qual é o protocolo que vai ser seguido para avaliação. Então, para a criança, ela é super importante ter o diagnóstico precoce e a intervenção também ocorrer de forma precoce, para que a gente não tenha, a gente não perca o tempo de reabilitação e ela possa acompanhar a criança com desenvolvimento típico. Isso, a gente consegue detectar crianças já desde o nascimento, né? Uma vez, agora me veio um caso, quando eu estava começando as postagens aqui no Insta, a mamãe comentou numa postagem, eu acho que o teste tinha que ser mais adiante, porque no momento do puerpério a gente, né, tá, enfim, toda a questão hormonal, recém teve o filho, e a gente recebe a notícia de que o filho pode ter, enfim, uma perda de audição, né? A gente entende que é um momento que pode ser difícil, mas acho que vai muito de nós, fonoaudiólogos, saber orientar, né, nesses casos de falha. Então, pode falhar por ser uma perda de audição? Pode, mas pode ser por outras questões também. Então, acho que a gente tem que orientar bem essas famílias para, se falhar, retornar o quanto antes, mas que tem testes e que tá tudo dentro do esperado. Né? Exato. A idade está excelente, está tudo dentro do esperado. Acho que é importante deixar claro, né? Não é um papel de amedrontar, mas de informar, né, Nath? Então, mostrar a importância, eu acho que o nosso papel, principalmente aqui dessa live, é exatamente isso, disseminar informação, né? Para quê? Para que a família se sinta acolhida, então explicar sobre os exames, o que está acontecendo. Quanto mais empoderada é a família, melhor vai ser a aderência ao tratamento, né? Da criança. Exato. Gosto bastante dessa palavra também. Empoderamento, né? Exato. E aí uma criança das famílias, porque com a gente eles ficam pouco tempo, né? Ou para fazer avaliação, ou programação, ou até mesmo a terapia, quando quem faz terapia. O resto do dia é sempre
a família que convive, Sim. né? E tá perto sempre, né? E para pensar no implante numa criança que usa aparelho, né? A gente tem várias avaliações Uhum. aí que profissionais que podem ajudar a gente a fazer esse diagnóstico, a bater o martelo junto com a equipe médica, com a equipe do implantite que precisa, né? Quando que eu vou Sim. pensar no implante numa criança que usa aparelho? Sim, na verdade, mais do que os profissionais, eu gosto de pensar que é uma tríade, é um suporte, né? Então, se essa criança está na escola, o feedback da escola é importante. Então, as observações que a família faz quando está a maior parte do tempo com ela, mas pensar também que, por exemplo, nós terapeutas temos um papel importante. Então, a terapia fonoaudiológica, até para deixar bem claro, ela não se inicia quando protetiza ou quando implanta, ela pode começar muito antes a terapia Antes. fonoaudiológica, né? Uhum, Para nós profissionais é muito importante a gente ter em mente o desenvolvimento típico, né, de uma criança, tanto nas suas habilidades auditivas e de linguagem, desenvolvimento da fala, para a gente conseguir observar essa criança protetizada e identificar, opa, tenho sinais de atraso aqui. Então, uhum, haviam progressos e agora houve um estacionamento ou um uhum. regresso, né? Então, nós, enquanto profissionais, eu acho que é muito importante a gente ter em mente o desenvolvimento típico, Típico. Uhum, exato, mas assim, colher informações também da família e do comportamento que essa criança tem quando ela uhum, está se socializando, por exemplo, na uhum, escola. uhum. Então, a partir do É, momento que a gente identifica alguns sinais de alteração, é possível começar a avaliação uhum, audiológica, com testes de uhum. percepção de fala, para pensar e Isso. identificar se o implante é alternativa. Alternativa, né? A gente tem testes de percepção de fala, a gente comentou isso já na live com a T também. Os testes de Uhum, percepção de fala, que geralmente a gente faz no pré-operatório, né? E a gente vai exato. repetir no pós-operatório também. A diferença é Sim, que no pré, geralmente, vai ter uma resposta mais ausente, né? Porque, enfim, vai ser isso. indicação para o implante, que é natural. Mas é Uhum, importante que esses testes sejam feitos, né, Nath? Tanto testes com sons de fala, com tom puro, se tiver exato. em cabine, né? Controlar o estímulo. E eu acho É super fundamental. isso que você está apontando, Nath, é super relevante, porque independente da faixa etária da criança, ela pode ser avaliada, né? Uhum, exato. Então, a gente, por exemplo, se a criança é muito pequenininha, a gente pode fazer uma avaliação comportamental com instrumentos. É uma Mesmo usando medida aparelho, né? Usando aparelho com. Uhum, exatamente. É uma medida subjetiva, mas ela soma com os outros achados. Então, uhum, a gente tem, hoje, felizmente, a gente é munido, por exemplo, de exames eletrofisiológicos que não dependem da uhum. resposta da criança. Então, esses achados vão sendo somados e a gente consegue identificar quando é o momento. A prótese já não consegue mais atingir o benefício acústico, é o momento de implantar. Legal. E é bem isso que a gente está comentando, né? A decisão é multidisciplinar, né? Não Exato. é, não é um profissional, só fonoaudiólogo que faz as audiometrias que vai definir se é ou não é. Exatamente. É isso aí. E por que que é importante usar um aparelho de audição, Nath? Tu trabalhava com um aparelho antes de ir para implantes, Sim, né? Tu trabalhou com sim, um pouco, né? Porque sim. às vezes, né, o paciente ele não tem benefício com o aparelho de audição. Se tem é mínimo, Uhum. né? E aí às vezes, não vou deixar, não vou usar se é adulto, né? Mas é É. nosso foco é criança hoje. Ele não tem benefício, então não precisa usar, vou deixar É. ele sem. Às vezes implanta um lado e o outro tem um pouquinho de benefício, mas acaba abandonando o Uhum. uso. Né? Sim, Então, por que que é importante, vamos reforçar agora, por que que é importante usar o sim. aparelho antes da cirurgia do implante? Por mais que não tenha essas sons de fala, por exemplo. Então, primeiro de tudo, vamos deixar bem grifado isso que você falou. Ainda que o paciente ele não tenha o benefício acústico, eu só escuto barulho, chiado, mas eu não entendo nada, ainda assim é super relevante o uso da prótese auditiva. Então, primeiro, o uso da prótese auditiva permite que aquela via esteja sendo Tá um pouco estimulada. cortado aqui, eu não sei se é a minha internet. Vamos ver, agora voltou. Melhorou agora? Sim, agora foi. Aham. Deu. Então, o uso da prótese auditiva antes do implante coclear é super importante para a estimulação daquela via auditiva, né? Então, por exemplo, quando a gente faz a telemetria, a gente até
não é um 100%, né, dos casos, mas a gente observa que os pacientes que faziam uso da prótese, tinham estimulação daquela via, apresentam melhores respostas neurais. Legal. Né? Faz sentido, Isso é né? muito importante. Então, primeiro, a via auditiva está ali sendo estimulada. O segundo ponto importante, e que a portaria fala bastante, a diretriz sobre os critérios de indicação, é identificar se aquele paciente ele tem ganho ou não com o uso da prótese, né? Então, eu preciso protetizar antes, né? A diretriz fala no mínimo 3 meses de uso. Existem os casos de exceção, quando é casos de surdez Meningite, genética e por meningite. Então, nesses casos, não é necessário o uso da prótese auditiva. Mas a prótese ela é importante para a gente verificar o ganho, estimulação da via auditiva. Ela ajuda também a identificar qual orelha, decidir qual orelha que vai ser implantada. E quando eu penso especificamente no grupo das crianças, eu acho super relevante porque a criança que usa prótese, ela já vai ter aquela experiência de usar um dispositivo eletrônico. Então, ela vai estar a rotina, né? Exatamente. Sempre que acordar. Colocar o aparelho na... Manipulação na orelha, nessa região. Exato. A família já vai ter o convívio de sempre manipular um produto eletrônico também. E para a família e para a criança, e até mesmo para a escola, eu acredito que a prótese auditiva antes, ele ajuda na questão da expectativa. Então, a entender que é um processo. Então, já sabe como que foi com a prótese, agora vai ser com implante. Eu vejo muitos benefícios com o uso da prótese. Sim, são inúmeros, inúmeros. A gente começa a conversar e lembra, enfim, de vários casos, né? Lembro que a gente comentava bastante lá no hospital de que as crianças, elas são pequenas, né? Já vai submeter, né, uma cirurgia com a cidade. Será mesmo que ele não escuta? Será que ele não vai voltar a escutar? Né? Então, isso é natural ter esse pensamento, né? É natural, uma criança pequena é difícil, realmente. Por isso que a gente precisa dos testes objetivos. Exato. Mas o uso do aparelho bem programado, né? Isso é importante falar também, ser bem programado. É importante para a família ver também, olha, realmente a gente tentou, a gente usou, realmente não está tendo benefício. A cirurgia é o melhor caminho. Né? Nesse meio tempo do uso de aparelho de audição, os pais já vão conversando com outros pais, já vai formando uma rede de apoio, já vai se conhecendo, né? Vai tirando dúvidas. Eu tenho certeza, assim, a maioria dos casos, todos são casos que demoram, né? Então, esse processo de avaliação, ele é demorado. E é bom que seja, né, não muito longo, mas o necessário para toda a família, pensando em criança, estar a par, né, do que é a cirurgia e do pós-operatório, né? Porque essa parte da cirurgia é uma parte só do que o pós. Eu vi que a Cris chegou aqui, a gente vai falar sobre reabilitação, né, Cris? A Cris vai dar uma aula pra gente, maravilhosa. Sim, com certeza. Sobre reabilitação, que é pra vida inteira, né? Que vai precisar pensar nisso, tá? E a gente, tu comentou da meningite, né? Que a meningite, ela ossifica a região da cóclea. Então, quanto antes, né, fizer a cirurgia, se tiver perda de audição, tiver indicação, levando em consideração todos os outros indicações, né? Por isso que não é obrigatório, por lei, o uso de aparelho de audição. Isso, no caso de confirmação genética também. São esses duas exceções, assim, que eu me lembre, que tem na portaria. Sim, tá? Tanto com adulto como infantil, né, Nath? Importante deixar... Tanto para o público adulto como infantil, essa exceção vale, né? Para os dois. De meningite e surdez genética. Chegou uma criança aqui no meu consultório, não sei se tem alguma fono aqui que trabalha com essa parte de avaliação. Se tiver alguém, põe aí, conta pra gente como é que é a rotina. Que testes eu faço, né? Porque a gente tem... criança, a gente faz audiometria de 500 a 4.000 Hz, né? Pré-estabelecido, mas a gente sabe que é pouco, né? Para essa parte de implante também. O que tu acha? Fazer todas as frequências... Antes de protetizar e depois de protetizada. Tá. Então, antes de protetizar, de novo, depende da idade da criança, a gente vai ter testes para cada faixa etária, né? Nenhuma... Cada faixa etária. Isso. Para protetizar,
é super relevante eu ter o grau e o tipo da perda auditiva, né? Então, eu não consigo protetizar uma criança se eu não tiver o grau e o tipo dessa perda auditiva. Então, ter a audiometria de 500 a 4.000 Hz é super válido. Eu acho que é super importante esse dado. Porém, se a gente tem uma resposta também, dependendo da idade da criança, eu acho super válido ter também uma resposta de uma medida objetiva. Então, por exemplo, um BERA feito com clique e também com Tony Burch, que permite pesquisa, pesquisa por frequência específica. Então, muitas das vezes, eu posso ter uma criança que tem os graves preservados. E isso é super importante no momento que eu vou fazer a adaptação dessa prótese auditiva, né? Então, eu acho assim, a gente pode estar fazendo também um outro teste muito legal, que eu gosto bastante, que a gente usava muito no HC, que é o som de Ling, que é um teste muito fácil, né? Então, os sons de Ling, para quem está aqui e não sabe, a gente emite alguns sons e esses sons, eles compõem uma varredura, que vai desde um som mais grave até um som mais agudo, né? Então, a gente consegue perceber, por exemplo, se a criança percebeu o som, uma reação, uma atenção para o som. Ela teve uma reação, um determinado som que eu fiz, ele é mais agudo, opa, essa prótese está me dando resposta ali nos sons agudos. Se eu fiz um som grave e ela não percebeu nada, talvez ela não está tendo resposta para aquela faixa de frequência. Então, acho super importante, se possível, uma geometria condicionada, né? Ou VRA, mas trazer também respostas objetivas para adaptação. É juntar, né? Juntar sempre cross-check que chama, né? A gente junta as informações e cruza elas para definir. Eu estava lembrando também que tem o teste de inteligibilidade também, né? Que é muito legal. Eu cheguei a fazer na Unifesp, que faz com aparelho de audição mesmo, inteligibilidade de fala, e ver o acesso ao som sem a adaptação com o aparelho e com a adaptação do aparelho. Né? Então, isso aí dá muita informação também para a equipe que está pensando no implante. Sim, né? Porque com certeza. Esse é um teste objetivo sensacional. Verdade. Eu cheguei a fazer algumas vezes lá, que eu acompanhei no ambulatório de prótese, é bem legal, uma opção também. Então... Sim, verdade, Nath. Oi, amiga? Oi. Não, eu só estou concordando, é verdade. Tá. Hoje, felizmente, a gente tem muitas ferramentas, né? E, na verdade, o mais importante é isso, é a gente somar todas essas informações e quanto mais informações eu tenho, melhor vai ser a adaptação dessa prótese. Exato. E aí eu consigo definir, ter uma resposta fidedigna, se tá tendo, se há benefício ou não com o uso da prótese auditiva. Com o aparelho, né? A gente falou agora mais direcionado para a questão audiológica, né? Mas acho super pertinente a gente falar também do que mais fala na portaria, que eles falam sobre, ó, eu vou ler aqui para vocês, de adequação psicológica, motivação e expectativa adequada. Né? Então, são 3 fatores que eu acho super importante e a gente aprendeu a valorizar isso, né? Lá no hospital, porque nós trabalhávamos em equipe, tinha psicólogo, assistente social, então a gente conseguia conversar sobre essa questão psicológica de motivação, né? O paciente ele tem indicação de implante audiologicamente? Tem, mas será que ele está preparado? Será que ele de fato ele quer? Né? Então, acabei falando, né, Nath? O que eu gosto. Conta pra gente um pouquinho da experiência com isso, assim, o que tu pensa? É bem interessante, né, Nath? Porque se a gente olhar na portaria, ela está dividida em grupos de faixa etária e alguns critérios, como este, ele se repete em todos os grupos. Se repete. Né? Ele se repete, porque é algo tão fundamental. Então, a adequação da expectativa é importante, desde
do bebezinho de 2 anos, né, com a família, até mesmo a senhora que vai implantar com 45 anos, né? Então, esse critério, até na nossa prática, às vezes, não que a motivação seja o único motivo, mas na nossa prática, não sei se você já observou, já teve algum caso, muitas das vezes a gente encontra pacientes que desistem, né, do uso do implante coclear. E foi o que você falou, é um produto que desprende muito tempo, tem que ir na terapia, exige bastante cuidado. E muitas das vezes a motivação é um dos motivos que leva o paciente a abandonar essa forma de tratamento, né? De reabilitação e habilitação auditiva. E a motivação, ela é super importante ser trabalhada desde o momento da avaliação, desde o pré, né? Desde o momento que o paciente chega pra gente. Porque foi o que você falou. Muitas das vezes tem indicação médica, audiológica, mas ele não está preparado. Ele não está preparado, as expectativas dele estão super altas. E por que é importante trabalhar a expectativa? Porque a gente entende que é um processo. Talvez ele vai alcançar essa expectativa lá na frente, né? Mas ele precisa entender que é uma caminhada, é uma jornada que se inicia, né? Então, assim, quando a gente tem as expectativas adequadas, a gente observa uma melhor aderência à terapia fonoaudiológica, a gente observa que o paciente, e até mesmo a criança, por meio da família, faz o melhor uso do implante, tem mais cuidado, ele é mais participativo, ele consegue falar sobre as ansiedades dele, trazer isso também na terapia com o psicólogo, né? Os centros de implante precisam ter um psicólogo, assistente social, faz parte da equipe. Então, é um item importante que se repete em todos os grupos dentro da diretriz que fala a respeito dos critérios. Eu acho super importante trabalhar a motivação muito antes da colocação do implante. Do implante, né? Aqui a Carmela tá falando, eu conheço a Carmela, minha amiga. Beijo, cá. Então, ó, eu fui uma que expectativas lá em cima. E na ativação foi outra coisa. É justamente por isso, né? O quanto antes a gente fornecer informações para os nossos pacientes de como vai ser o processo, né, melhor, mais informados eles vão estar para não ter essa discrepância, por exemplo, com relação à expectativa. Né? Então, quanto antes... Tem um comentário da Maíra também. Oi, Maíra. Maíra vai estar fazendo lives também, né? O que a Mai colocou. Ó, a Má colocou assim: hoje sei a importância da discussão de expectativas, pois os pacientes acham que o implante coclear faz mágica. Sim. Isso é bastante discutido no processo pré, né? Principalmente isso, que o implante coclear ele vai dar o acesso, mas a inteligibilidade, né, o cérebro reaprender a ouvir depende da terapia fonoaudiológica, né? Terapia, o implante coclear Uma vez eu escutei, uma família comentou comigo que eu romantizei muito esse momento, né? Então, a gente vê como nosso papel aqui, às vezes, também a gente compartilha vídeos bonitos, né? Compartilha essa semana uma menina que, né, fofucha, linda, né? Intervenção precoce e tudo, né? Que a gente sabe que isso favorece. Mas a gente romantiza muito essa questão do implante coclear também, eu concordei com ela. Mas esse é o nosso papel também de trabalhar essas expectativas antes, né? Que se for uma ativação que nem a gente vê de YouTube, que a gente chama, perfeito, maravilhoso, né? Mas o fato de não ser tudo bem também, né? Tudo bem. É um processo e tá há muitos anos essa tecnologia, ela funciona e nem todo mundo filmou e tudo certo. E é interessante, né, Nath? Isso eu acho que é um ponto super relevante que você aborda, que tudo bem também não ser uma ativação de YouTube, porque isso faz a gente lembrar que são sujeitos diferentes, são histórias de vidas diferentes, né? Então, o processo fisiológico de cada pessoa é diferente. Tá trancando um pouco, amiga. E fala mais pertinho. Melhorou. Não, eu comentei isso que você falou, que é super